Hoje vamos conhecer o dilema das mulheres solteiras na China. Uma mulher chinesa, se está solteira aos 25 ou 27 anos, as pessoas podem usar um termo específico e pejorativo para definir seu status social, Shennu, que numa tradução simples significa mulher sobrando. Um termo preconceituoso que nenhuma mulher quer ser chamada na China. Vamos entender esse dilema das mulheres chinesas. Mas antes, quero te convidar para se inscrever no canal e acionar o sino de notificações para você acompanhar nossos vídeos novos toda semana. Beleza? Sejam todos bem-vindos. Este é o canal Giro Global. O conceito de Shennu tem gerado dilemas sobre papéis de gênero, expectativas sociais e mudança dos relacionamentos na China. Shennu, ou mulher sobrando, é realmente um estigma no mínimo desagradável, e que não deveria ser usado para taxar um preconceito, só porque a mulher está solteira aos 27 ou 30 anos. Mas esse fenômeno na China reflete a reação social frente à evolução do empoderamento das mulheres e suas escolhas, em uma sociedade passando por uma rápida transformação. A realidade, no entanto, é que nem todos estão prontos para esse tipo de mudança. Mas, onde tudo isso começou? O que isso significa? Quais problemas essas mulheres estão enfrentando? E como é hoje a vida para algumas dessas mulheres na China que decidiram não se casar? Vamos conhecer o dilema de mais de 7 milhões de mulheres sobrando da China. Parte 1. Onde tudo começou. A ideia de se casar e ter filhos em uma idade jovem tem raízes profundas na tradição chinesa. No passado, as meninas se casavam na adolescência enquanto os meninos muitas vezes se casavam no início dos 20 anos. Essa tradição foi mantida viva por séculos, mas no mundo de hoje, cada vez mais pessoas estão começando a contrariar essa tradição. O termo Shennu se aplica a um grupo crescente de mulheres que buscam educação, liberdade econômica e um caminho de vida menos convencional do que seus pais. Mas apesar do movimento progressivo, a mensagem da sociedade permanece inalterada. Ou seja, se você não está casado, está fazendo algo errado. Shennu, o rótulo pejorativo, foi criado pela Federação de Mulheres da China para descrever mulheres solteiras de certa idade. O rótulo foi até mesmo adicionado ao léxico oficial da China pelo Ministério da Educação em 2007. O termo desde então se tornou um nome conhecido em grande parte devido à sua popularização pela propaganda midiática e iniciativas governamentais, voltadas para pressionar mulheres a se casarem. Shennu é um termo deliberadamente inventado para conter o número crescente de mulheres solteiras em uma sociedade tradicional, que às vezes vê o não casamento como uma transgressão moral, com alguns até considerando isso uma ameaça à segurança nacional. A ironia de tudo isso é que, na verdade, são os homens que tendem a ficar sobrando na sociedade chinesa. Atualmente, homens solteiros na China superam em número as mulheres solteiras em mais de 30 milhões. Isso aconteceu porque, no passado, as pessoas na China preferiam ter filhos homens em vez de mulheres, especialmente durante o período em que a política do filho único estava em vigor. Na China, as pessoas tradicionalmente preferiam ter meninos para dar continuidade ao nome da família e cuidar dos pais quando envelheciam. A política do filho único, que começou em 1979 e terminou em 2015, limitava as famílias chinesas a apenas um filho para controlar o crescimento populacional galopante. E as famílias eram multadas se tivessem mais de um filho. Devido a essa política e à preferência por filhos homens, nasceram mais meninos do que meninas. Principalmente porque muitas mulheres abortavam quando tinham gravidez de meninas. Agora, há mais homens solteiros na China, mas estranhamente, são as mulheres solteiras que muitas vezes são menosprezadas ou estigmatizadas. O governo chinês quer que as mulheres se casem por dois motivos principais. Primeiro, para ajudar a corrigir o desequilíbrio de gênero que criou o problema de mais homens do que mulheres, que aconteceu em parte por causa da antiga política do filho único. Segundo, eles acreditam que isso poderia ajudar a melhorar a qualidade geral da população. Agora, o mesmo governo que uma vez teve a regra do filho único, está incentivando as mulheres a se casarem jovens para lidar com as consequências dessa regra. O governo está focado em casar mulheres urbanas e educadas, mas não quer que mulheres rurais e sem educação tenham mais filhos. Suas preocupações com a quantidade populacional agora foram substituídas por uma preocupação com a qualidade. Com as mulheres migrando para grandes cidades em busca de suas carreiras, a China está vendo um número crescente de homens trabalhadores e pobres ficando solteiros.
Por isso o governo insiste e mantém os esforços para persuadir mulheres com nível escolar e social mais alto, a construir a nova geração de trabalhadores qualificados. De qualquer forma que você olhe para isso, essas mulheres estão constantemente tendo suas decisões tomadas por elas, e mesmo em sua busca por autonomia, mulheres solteiras ainda enfrentam reações negativas e pressão contínua para se casar e iniciar uma família. Mas, essas mulheres cederão à vontade do governo? Parte 2. Pressões sociais. Ao longo da história, os corpos das mulheres sempre foram tratados como um recurso para criar os cidadãos do futuro, e, portanto, os estados tentam controlar a vida das mulheres para influenciar sua capacidade reprodutiva. Anteriormente, esse controle se manifestava principalmente na forma de restrição ao acesso das mulheres à educação ou proibição delas em certos empregos. Mas hoje isso se manifesta de forma mais sutil como pressão social, sugerindo que a realização vem apenas do casamento e dos filhos. Na cultura chinesa, respeitar seus pais é muito importante, e uma maneira de mostrar respeito é se casando. E por outro lado, não se casar é visto como algo muito desrespeitoso e um insulto à família. As mulheres chinesas sofrem uma pressão intensa de seus pais e até mesmo dos avós para se casarem e terem filhos, pois eles se preocupam com o que as pessoas pensarão sobre a reputação da família e a linhagem futura. Como você pode imaginar, isso coloca muito estresse emocional nessas mulheres. A mídia na China também desempenha um papel enorme em perpetuar o estigma. Programas de televisão, filmes e anúncios frequentemente retratam mulheres em papéis tradicionais como esposas e mães, reforçando a ideia de que o papel principal de uma mulher é na família. Isso com certeza é uma pressão, com o objetivo de estigmatizar mulheres que priorizam sua carreira ou interesses pessoais em relação ao casamento. A mídia sempre retrata Shen Nu de forma negativa, promovendo a ideia de que elas são de alguma forma falhas ou incompletas sem casamento e filhos. Esse tipo de rotulagem frequentemente perpetua estereótipos que sugerem que essas mulheres são excessivamente exigentes, muito focadas em suas carreiras ou têm qualidades indesejáveis. Com tantos homens por perto, mulheres que não querem ou não conseguem encontrar um marido muitas vezes são vistas como suspeita e até como pessoas ruins ou inferiores. Alguns chefes até discriminam elas, assumindo que são menos comprometidas com o trabalho ou que eventualmente sairão do trabalho para começar uma família. Em situações sociais, essas mulheres, conhecidas como Shen Nu, as mulheres sobrando, se sentem excluídas socialmente, já que muitos encontros sociais são para casais ou famílias, fazendo elas se sentirem solitárias ou deslocadas. No geral, muitas mulheres chinesas sentem muita pressão sendo uma Shen Nu. Mesmo que sejam bem-sucedidas, ser solteira faz com que elas se sintam menos valorizadas na sociedade. Existe uma sensação de que não importa o quão boas ou capazes elas sejam, na sociedade chinesa elas ainda não são vistas como boas ou iguais aos homens. Mas o que é interessante é que a China não é o único país lidando com esse problema, e muitas nações estão lidando com uma situação semelhante. Parte 3. Um problema mundial. Em todo o mundo, à medida que as mulheres se educam mais e ingressam na força de trabalho, elas se casam mais tarde e têm menos filhos. Isso está fazendo com que algumas pessoas se preocupem com a diminuição do número de bebês nascendo. E às vezes, essas mulheres são tratadas injustamente por causa dessas mudanças. Como mencionei, não são apenas as mulheres chinesas que enfrentam esse problema. No Japão, por exemplo, eles têm um termo engraçado para rotular as solteiras: bolo de Natal. É uma piada que quer dizer que, assim como bolos de Natal à venda, após 25 de dezembro, são consideradas sobras indesejadas, essas mulheres também são sobras. E na Índia, as pessoas às vezes chamam mulheres solteiras em seus 30 ou mais de Auntyji, que também significa aquilo que ninguém quis. E embora não sejam rotuladas tão explicitamente, as sociedades ocidentais também falam sobre mulheres se casando mais tarde e trabalhando mais. Eles usam termos como mulher de carreira ou mulher independente para discriminar mulheres, mas essas frases não têm tanto uma conotação negativa quanto Shen Nu tem na China. Mulheres chinesas solteiras sofrem consideravelmente mais humilhação potencial do que mulheres ocidentais. Na China existe inclusive os mercados matrimoniais, que é um mercado de rua aberto, onde os pais vão para anunciar seus filhos, oferecendo para casar. Esse fenômeno foi desenvolvido originalmente em Xangai há mais de uma década e surgiu em outras partes da China. É dentro desses chamados mercados matrimoniais que os pais se reúnem para encontrar parceiros adequados para seus filhos solteiros. A presença desses mercados pode ser emocionalmente angustiante, pois destaca a expectativa social de que eles deveriam estar casados. Os pais geralmente conversam entre si sobre os atributos que procuram em um parceiro em potencial para seus filhos adultos.
Se os pais se derem bem, eles vão arranjar um encontro às cegas entre seus filhos, e esperar pelo entrosamento do casal. Os pais afirmam que assim estão apenas tentando fazer o melhor para seus filhos, mas podem não perceber que o que eles querem e o que seus filhos querem pode ser muito diferente. Mas os jovens agora querem decidir por si próprios, sobre o casamento e até mesmo a escolha de não se casar. Eles podem não falar sobre isso com suas famílias, porque não querem parecer desrespeitosos. E mesmo que queiram se manifestar, o fato de não terem sua independência financeira levam a ceder à vontade dos pais. Isso leva à reflexão se as coisas vão mudar para a geração mais jovem. E pesquisas mostraram que o estigma de gênero pressionou muitas mulheres a se casarem. E tão triste quanto isso é, há outras mulheres que tomaram a decisão consciente de se manter solteiras e lutar contra esta pressão social. O que na China comunista não é uma tarefa fácil. Apesar das manifestações se tornarem mais comuns na China e em Hong Kong nos dias de hoje, ainda podem causar grandes problemas às pessoas, até mesmo levando-as à prisão. Para as mulheres Shenu, que muitas vezes são menosprezadas, se envolver em ativismo social poderia prejudicar seus empregos ou colocá-las em apuros legais. Então, elas encontraram maneiras diferentes de mostrar que seu estilo de vida também está tudo bem, sem enfrentar riscos tão sérios. Pesquisas revelam que mulheres chinesas solteiras profissionais estão mudando a maneira como os outros as veem, não através de protestos ou ativismo, mas através de seu poder econômico. Elas estão usando o consumismo para combater o estigma de longa data sobre seu status de solteiras. Aproximadamente 7 milhões de mulheres solteiras com idades entre 25 e 34 anos na China urbana são de fato os maiores contribuintes para o crescimento do país. As mulheres agora contribuem com cerca de 41% para o PIB da China, a maior proporção de qualquer país do mundo. Claro, nem todas as mulheres solteiras na China podem se dar ao luxo de demonstrar esse tipo de poder de compra. Mas para aquelas que podem, um novo senso de liberdade econômica ajuda a se definir e a valorizar o seu lugar na sociedade chinesa. A chance de gastar dinheiro consigo mesmas e de ajudar seus pais leva a redefinir positivamente seu status de solteira como algo para se orgulhar. Sua luta, usando o poder econômico, coloca essas mulheres contra a autoridade cultural tradicional de uma forma mais eficiente, desafiando o poder midiático do Estado partidário da China. E em uma reviravolta surpreendente, parece que as mulheres solteiras estão vencendo. As mulheres chinesas solteiras estão em uma verdadeira encruzilhada, e muitas estão começando a abraçar o estilo de vida de solteira, e combatendo o estigma de gênero com sucesso. O casamento na China é extremamente patriarcal, e as mulheres precisam ver que ser solteira é algo para ser celebrado, se for a sua escolha. Pois ela tem o direito de decidir sobre suas próprias vidas, e isso não deve ser visto como motivo para se envergonhar. Mas as mulheres solteiras da China podem ter finais felizes reais, onde a sociedade realmente aceitará suas escolhas. No momento, isso ainda não está claro, mas muitos acreditam que essa tendência de as mulheres escolherem ser solteiras e independentes vai continuar. E é apenas o começo. E você, o que acha deste assunto? Me diga nos comentários. Queremos saber a sua opinião. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.